Provavelmente você deve estar se perguntando, né? Pô, será que o Alexandre de Moraes nunca sofrerá nenhuma consequência em relação, né, a todos esses escândalos que a gente tá vendo, né? Entre a intimidade que ele tinha com o Daniel Vorcaro, né? Que agora já deixou de ser um banqueiro corrupto, já passou a ser um líder de crime organizado, né? Algo muito mais pesado, muito mais grave do que, né, ser simplesmente, né, uma corrupção financeira. E você se pergunta, pô, mas e o Alexandre de Moraes, né? Como que a gente vai fazer pra esse cara sofrer as consequências e a gente conseguir ter ali a nulidade de todas as decisões que ele fez em relação à prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro? Então fica nesse vídeo porque é isso que eu vou te contar aqui. Eu vou te contar a partir de hoje todos os processos que vão acontecer, todas as jogadas políticas que vão acontecer para o Bolsonaro sim ser solto, pessoal. E isso pode ser, né, algo que para você seja impossível agora, né? Mas olha só para tudo que está acontecendo no mundo, coisa que você nunca acreditava, estão acontecendo agora, né? O sistema todo está desmoronando, o mundo, né, ali dos ditadores está desmoronando. Então a gente está vendo muita ação e menos narrativa e menos falatório. Então presta atenção porque a próxima ação será relacionado à soltura do Bolsonaro. Então se você quer entender exatamente, quer ver o que vai acontecer com o presidente Bolsonaro, fica nesse vídeo aqui porque eu vou te explicar. Presta atenção. O que eu vou te mostrar agora não é mais teoria, pessoal, exatamente, não é mais teoria, são as mensagens que o Brasil inteiro, você provavelmente já deve ter visto, ok? Que até hoje, dia 6 de março, né, revelam aí todas as conversas de Alexandre de Moraes, né, Daniel Vorcaro falando de vários ministros, xingando principalmente o Bolsonaro, né? A gente sabe que o Daniel Vorcaro não gostava do Bolsonaro, justamente que o Bolsonaro queria ir contra tudo isso, e olha só, o Bolsonaro já tinha avisado muito antes, né? Ele já sabia muito antes todas essas questões aí do Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, sim, do Banco Master e desse cara, desse monstro que estava sendo criado lá em 2021. Mas voltando aqui para o processo de soltura do Bolsonaro e nulidade de todos os processos, pessoal. O celular do Daniel Vorcaro revelou as conversas diretas, ok, com o ministro Alexandre de Moraes, sim, isso a gente já sabe, incluindo pedidos de ajuda para bloquear as investigações no dia da prisão. Então ele falou, me ajuda, bloqueia isso agora, né? Só que ninguém te contou é que como esse escândalo destrói juridicamente, né, as sentenças contra o presidente Bolsonaro, pessoal. Exatamente isso. Fica nesse vídeo aqui porque eu vou te explicar todo o processo que vai acontecer para, né, o Bolsonaro sair da prisão. Exatamente. Existe um caminho técnico, ok, para o Bolsonaro agora em 2026 voltar para a pista das eleições sem que o Moraes precise sair do STF. Exatamente. Por que eu tô falando esse contexto do Moraes não sair do STF? Porque a gente sabe que eles vão fazer todas as manobras, né, para tentar minimizar, né, o máximo de impacto a imagem do STF, a imagem do Alexandre de Moraes, ok? Eles vão tentar fazer toda uma manobra ali e também existe o ponto de que você deve estar falando, mas como que vai fazer alguma coisa contra o Moraes? O Moraes vai ser julgado pelo STF, né? Quem vai julgar ele são os próprios amigos dele ali que são a favor, né, de tudo isso que ele tá fazendo, ou seja, o Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia, né, o próprio Toffoli, né? Então assim, mas como que vai acontecer? O Moraes tem foro privilegiado, ele tem presunção de inocência, né? Como que vai acontecer? Eu vou te explicar a manobra, eu vou te explicar o desenho. Assim como aconteceu com o Toffoli, vai acontecer com o Moraes, mas de um jeito um pouquinho diferente, pessoal. Só que por quê? Porque os escândalos, do mesmo jeito que os escândalos saíram, né, e acabaram ali com a relatoria do Toffoli no caso do Master, a mesma coisa está acontecendo com o Moraes agora. Eles estão fazendo uma coisa de cada vez. Os escândalos estão agora expondo o Moraes, ok? Só que o Moraes tem aquela figura, né, do super ditador, né, que mandou prender e mandou soltar e mandou incriminar e investigar todo mundo, né? Então você fica com aquela impressão de que, nossa, é impossível atingirmos o Moraes. Só que não. Ele vai atingir, mas vai atingir de uma maneira controlada, entendeu? O processo vai mudando lentamente, eu vou te explicar, fica nesse vídeo agora que eu vou te explicar exatamente o que vai acontecer. A Polícia Federal confirmou tudo, pessoal. E não esqueça de deixar o like também pra ajudar a gente aqui, né, pessoal? Porque é assim que a gente continua trazendo todos esses conteúdos e essas análises pra vocês abrirem e entenderem mais o que tá acontecendo em todo esse xadrez político. Olha só, a Polícia Federal confirmou. O Vorcaro mandou mensagem perguntando se o Alexandre de Moraes conseguiu a notícia, conseguiu bloquear, né, o processo, ou seja, né, o Vorcaro preocupado e pedindo ajuda do Moraes, porque o Moraes ali, né, era o elo, né, era ali o que fazia, o que abria os caminhos para o Vorcaro. Mas só que mais do que isso, a noiva do Vorcaro, olha só, né, a noiva do Vorcaro confirmou encontros em feriados e visitas íntimas à casa do banqueiro. Olha só, então Alexandre de Moraes e Vorcaro, eles tinham ali um relacionamento íntimo de frequentar a casa um do outro. Isso tudo nós já estamos sabendo, está sendo exposto agora. Onde fica a imparcialidade de um juiz que decide o futuro da nação enquanto toma café com um banqueiro que é investigado pelo FBI? Exatamente, vamos falar mais disso mais pra frente. A máfia do compliance e o contrato de 129 milhões da esposa do ministro agora são provas materiais, pessoal.
pessoal, exatamente. O Daniel Vorkar, ele tentou falar que esse contrato de 129 milhões era para a Viviane Barres fazer ali uns documentos de compliance. E compliance é nada mais nada menos do que as regras da empresa. Isso custa, pessoal, tem uma média de mercado que eu até já acho alta, né? Que o pessoal fala de 1 a 5 milhões, né? Só que aí, né, a gente sabe que, de acordo com o escândalo, foram 129 milhões pagos para Viviane Barres. Só que engraçado que o contrato era com Viviane Barres e as conversas que a gente vê é só o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorkar conversando, né? A Viviane Barres não aparece em nada, pessoal, exatamente. E aí, né, nesses 129 milhões, né, da esposa do ministro, agora são as provas materiais. Só que além disso, qual que é o ponto? Você sabia que o Vorkaro já está sendo preparado para uma delação premiada? Você sabia disso? Vou te contar, tá? O que está acontecendo agora? André Mendonça mandou ele para o isolamento federal. O que é o isolamento federal? O isolamento federal é o que te diminui o máximo, ali igual um rato. Eles raspam seu cabelo, colocam ali o uniforme de presidiário. Meu amigo, qualquer ego ali vai sumir na hora. O desespero na cabeça de um cara que era milionário, que mandava em tudo e em todos, ok? Só cresce, fica exposto ali, o cara fala, meu Deus, eu preciso sair daqui, isso aqui não é o meu lugar. E aí ele começa a ver, a partir do momento que ele vê que ele não vai ter mais o jogo do Alexandre de Moraes, que o STF já tá todo minado, ok? No chão, ele vai falar, o único jeito de eu sair daqui é fazendo uma delação premiada. Então é isso que vai acontecer. Então está acontecendo a preparação para tudo isso, pessoal. Por isso que eu tô te falando que o processo de soltura do Bolsonaro está próximo. Vocês têm que analisar, olhar esses fatos que estão acontecendo, os detalhes, olha só. E aí vem a tese da árvore envenenada. Vou te explicar. O que entra aqui agora? O ponto é que vai mudar a vida do Bolsonaro. Ó, se o juiz que o tornou inelegível, vamos lá, se o Moraes, que tornou o Bolsonaro inelegível, agir em parceria com o banqueiro que operava contra, né, a direita, que operava contra o Bolsonaro no caso, ele é um juiz suspeito. A suspeição existe. No direito, quando o juiz é suspeito, ok, no caso o Alexandre de Moraes é suspeito, todos os seus atos são nulos. Tudo que eles decidiram antes, né, enquanto, né, faziam as coisas erradas, enquanto cometiam os crimes e paralelo a isso, fizeram decisões. Isso tudo é anulado a partir do momento que o Alexandre de Moraes for considerado suspeito, ok? Então, assim, não precisa de impeachment. Não precisa de nada disso. Se o plenário do STF, né, ou seja, os 10 ministros que agora estão, porque o Messias ainda não entrou, né, no caso são 11, mas ainda são 10, reconhecer a suspeição de Moraes, baseada nessas mensagens do Vorkar, em todas essas confusões, todos esses escândalos, a ineligibilidade de Bolsonaro vai virar fumaça. Ok? Vai virar, primeiro a ineligibilidade vai virar fumaça, ok? E aí é como se a gente estivesse resetando a história, né? Toda essa história que aconteceu com o Bolsonaro. Então, assim, a defesa do Bolsonaro, vai protocolar um pedido, né? E o Fachin, que é o presidente do STF, terá que decidir se salva Moraes ou se salva a cara do STF presente, né, ali no mundo e diante também agora do governo Trump, pessoal. Então, o que vai acontecer? O plenário, você vai pensar assim, mas então a suspeição do Alexandre de Moraes vai ser voltada pelos próprios colegas? Sim, pessoal, exatamente, vai ser voltada pelos próprios colegas e vai acontecer exatamente o que aconteceu com o Toffoli. Eles vão fazer uma manobra, entendeu? Porque assim, a partir do momento que você volta a suspeição, eu considero agora o Alexandre de Moraes suspeito. Presta atenção. A partir do momento que os ministros do STF, os colegas deles, decidem que ele é suspeito, voltamos a favor da suspeição, ok? Agora, tudo foi anulado, o Bolsonaro solto. A partir do momento que o Alexandre de Moraes se torna suspeito, ele não vai preso. O próprio STF ali vai julgar tudo, né? Todas as provas que fizeram com que o Alexandre de Moraes fosse declarado suspeito, ok? Então, assim, tem toda uma morosidade aí, entendeu? E enquanto isso, sim, o Bolsonaro já pode ser solto, entendeu? Os processos podem ser cancelados, porque a partir do momento que é declarada a suspeição, já tudo que veio antes é anulado. Exatamente. Então, tudo é anulado, pessoal. Então, assim, o ponto principal dessa história é a gente entender a cabeça do Fachin e a cabeça do Gilmar Mendes, ok? O que eles vão, né? O que vai prevalecer ali na decisão deles. Na última história, no último fato que aconteceu, o Toffoli saiu da relatoria do caso Massaro, ok? Agora, em relação ao Alexandre de Moraes, é isso que a gente precisa entender, né? Como que o Fachin vai interpretar? É óbvio que o Fachin vai interpretar em relação a não querer conflito com o Trump, ok? Que o Trump tá de olho no STF brasileiro e ele pode colocar sanções em diversos ministros, assim como colocou no Dino, no Toffoli, no Moraes, em todos estão colocando, em todos, ok? Sim, ok? Para ele se preservar
ele vai garantir a imagem do STF e considerar a suspeição do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes vai sumir da mídia. Sim, exatamente o que vai acontecer, assim como está acontecendo com o Toffoli, vai sumir da mídia. Óbvio que de acordo com os fatos ali que vão sendo, né, trazidos à tona, óbvio que o Alexandre de Moraes vai continuar sendo comentado, mas ele em si sumirá da mídia, entendeu? E fará ali aquela sua saída sorrateira, né? Ou talvez uma saída honrosa até do próprio STF, né? Adiantando ali uma licença, uma aposentadoria, assim como fez o Barroso em outubro de 2025, pessoal, exatamente. E aí, né, como que funcionaria, né? Vamos agora aprofundar um pouquinho mais? Vamos aprofundar o julgamento dos 10 ministros, pessoal, olha só. Presta atenção no placar, vamos entender aqui o placar só para vocês agora entenderem como que seria esse julgamento, que é a chave, né, pra gente, né, ter a nulidade de todas as decisões contra o Bolsonaro. A chave é declarar o Alexandre de Moraes suspeito. E aí, então vamos lá, presta atenção, placar. Com a vaga do Barroso vazia, ok, e o Messias travado no Senado, porque o Messias não entrou ainda no STF, o STF tem apenas 10 ministros, beleza? Então vamos lá. O Moraes não vota no próprio caso, então o Moraes já não pode voltar, sobram 9. Ok? A gente tem Mendonça e Nunes Marques, que já são prontos ali, já vão votar a favor da suspeição, obviamente. E aí tem o Fux também, Luiz Fux e Gilmar Mendes, para não caírem com o Moraes, podem votar pela suspeição. Vocês estão entendendo? Eles não querem... O Fux, obviamente, não vai querer. O Fux já ali mostrou que ele tá do lado, né, do bem, né? E o Gilmar Mendes ainda fica um pouco assim. Então, assim, pessoal, a partir do momento que você vota contra a suspeição da pessoa, você tá indo, então você tá concordando com o que ela fez, concordando com o Alexandre de Moraes ter conversado com o suspeito julgado, né, sendo o ministro do STF. Então, o Gilmar Mendes vai pensar muito bem antes de não votar, né, nessa suspeição aí. E aí a gente chega, né, nesses 5 votos. Então vai existir um empate que beneficia o Bolsonaro. Então, assim, no direito, sempre quando é empate técnico, vai beneficiar o réu, entendeu? E aí o sistema já está encurralado porque o 11º voto, que seria o salvador do governo, não existe hoje, pessoal, que seria o voto do Messias, ok? Porque isso está travado no Senado. O STF... ele tá com 10 ministros, ok? E de acordo com esse placar que eu te falei agora, ok? Esse jogo aí de decisões, de pesos, né? Pô, será que eu concordo com um cara que já tá provado, escandalizado que o cara cometeu um crime sendo ministro do STF? Ou será que eu garanto a minha imagem aqui, vou me aposentar, né? Ou e a imagem também do STF e tudo mais? Ou não, vai ser jogo político total, vão votar contra. Então, você tá entendendo o peso disso? Você está entendendo que o Bolsonaro, em relação ao STF, porque é o STF que vai decidir a suspeição do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro ele tá começando a ter um pouco mais de vantagem, pessoal. Então é por isso que, lembra que eu sempre falo aqui, o escândalo, a exposição é a nossa maior defesa. Então, do mesmo jeito que a exposição levou o Toffoli, né, jogou o Toffoli pra fora, essa exposição do Alexandre de Moraes, essa exposição de Moraes, né, vai fazer com que ele também tenha o mesmo destino de Toffoli, pessoal. E aí, né, a gente vem, pô, a liberdade a caminho, liberdade de Bolsonaro a caminho. Então, pessoal, olha só, a estratégia é clara. Vorcaro, de cabelo raspado, isolado lá em Brasília, ok? Percebe que Moraes perdeu o poder de protegê-lo, ok? Então ele delata o caminho do dinheiro, ele vai delatar, vai fazer delação premiada, e aí o STF declara a suspensão, pessoal, exatamente. Então, olha só a jogada, olha só o que tá em jogo. Então a gente precisa de uma delação premiada, ok? Por STF ficar ainda mais encurralado. Mas será que a gente vai conseguir essa delação premiada antes do Vorcaro entender que ele não tem mais saída? Numa prisão de isolamento total, numa prisão federal, ele não terá essa noção. Então, meu amigo, é esse o objetivo. Ele não vai conseguir ter essa informação, né, de como que tá o quê, entendeu? Então, olha só, pessoal, as sentenças do Bolsonaro vão cair todas. É isso que eu tô te falando, as sentenças do Bolsonaro vão cair todas, porque a jogada, a armadilha de, né, André Mendonça, que tá sendo muito inteligente, né, em ter mandado o cara para isolamento federal, né, ele está sendo muito sábio, o capitão vai recuperar sim o passaporte, as redes, o direito de ser candidato e a soltura, pessoal, exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, Moraes vai ficar ali sem poder nenhum, ok? E aguardando ali a sua própria investigação criminal, né, do jeito que tem que acontecer, mas, né, não sairá do STF, né, não terá de sair do STF, ok? Enquanto isso, temos uma comitiva americana que chega agora em março, que vem justamente buscar os dados do FBI que o Vorcaro tentou esconder, pessoal, exatamente. E aí, por isso que vocês acham que no cerco internacional não tem peso, né? O Trump não tem peso pra caramba, meu. E a Polícia Federal tá entregando tudo pra Interpol, entregando tudo pro FBI. Pessoal,
O jogo aqui, a brincadeira aqui era pesada, pessoal. A brincadeira era muito pesada. Então, assim, a gente sabe que a verdade demorou para aparecer, mas ela apareceu, ok? Todas as mensagens no WhatsApp apareceram e elas não mentem. As mensagens estão lá, ok? Foram abertas, estamos vendo tudo, tudo está sendo exposto. O sistema tentou, né? O Toffoli tentou apagar as conversas, só que, graças a Deus, a PF recuperou tudo. Então, comenta aqui embaixo se você acha que o Fachin vai ter coragem, se a gente vai conseguir, né, ter ali a suspensão considerada do Alexandre de Moraes, que caso isso aconteça, pessoal, muita coisa vai mudar. E a gente tá se acostumando já nesse começo de ano a ver muita coisa mudando drasticamente. Então eu acho que essa é mais uma mudança que vai acontecer, ok? Vou pedir para você deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho, ok? Esse é o canal PV Disse, eu sou o Paulo Vitor, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.